nós vamos falar sobre leitura. Todos nós precisamos praticar, exercitar a leitura. Vou falar com você hoje sobre a questão da leitura, mas da leitura da Bíblia. É claro que esse conceito de leitura você pode aplicar para qualquer leitura durante a sua vida. Então vamos lá. A estatística mostra que o brasileiro, de modo geral, não gosta de ler. E aqueles que vêm para a igreja, automaticamente também vêm sem gostar de ler. E há necessidade de praticar então a leitura. E isso é feito através da leitura da Bíblia. Há uma concepção de leitura que entende-se por leitura a capacidade de entender um texto escrito. Então, a partir do momento que eu leio um texto e eu entendo esse texto, aí eu já estou praticando a leitura. E o que nós vamos falar hoje também é sobre o que é texto, o que é contexto e o que é intertexto. A partir do momento que a gente entender esses três passos, a leitura com certeza será prazerosa. Não será aquela leitura cansativa, massacrante, será uma leitura boa e agradável. O que é texto? Texto, então, é o conjunto de palavras e frases que são encadeadas e permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Então, todo o conjunto de palavras, frases, orações que me transmitem uma mensagem, automaticamente vão me dar uma interpretação. Há uma outra ideia também de que o texto é literalmente um tecido verbal estruturado em forma de ideias que formam um todo, coerência e coesão. Através dessa coerência e coesão, eu tenho uma interação autor, leitor e emissor e receptor. Então esse é o texto. O texto seria algo menor. Toda vez que eu vou praticar a leitura, eu tenho que partir do texto e depois, quando eu já estou no texto, aí eu vou procurar então o contexto desse texto. É legal também observar que o texto, numa primeira leitura, aquela leitura que eu entro sem muito compromisso ou sem querer saber muitos detalhes, eu estou apenas lendo. Quando eu entro na leitura, quando eu começo a praticar a leitura, eu vou para o outro momento que é o contexto daquela leitura, ou seja, eu vou contextualizar tudo aquilo que eu estou lendo. Então o que é contexto? Contexto é a relação entre o texto e a situação que ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem, permitindo sua correta compreensão. Então, para eu compreender um texto, eu tenho que sempre recorrer ao meu contexto. Vale a pena também lembrar que o contexto, ele acontece de duas formas. O contexto imediato e tem o contexto situacional. Então, o que é contexto imediato? Quando eu leio o texto, eu tenho o contexto já imediato, porque o contexto imediato é tudo aquilo que já está no texto, que numa primeira leitura eu já percebo. O contexto situacional, ele é um contexto que vai além do meu texto. Ele é aquele contexto formado por elementos que são exteriores ao texto. Por exemplo, quando eu leio um texto, eu vou procurar então o contexto histórico, político, geográfico, antropológico, sociológico, literário e outros. Entenda isso. O contexto imediato é aquele que já está no texto. Eu leio e descubro no texto. O contexto situacional é aquele contexto que está fora do meu texto, que eu recorro a outras ciências, a outros textos que são ligados ao meu para entender, como a política, a história, a geografia e etc. Depois disso, a gente vai para o intertexto. Então, depois do meu texto, do meu contexto, eu vou para o intertexto. O que é, então, o intertexto? Quando um texto conversa com outro texto. Eu tenho um texto, ele conversa com outro texto, os dois. O intertexto também é a conexão, é aquilo que conecta, que liga um texto ao outro. Quando a gente navega na internet, a gente tem esse intertexto em forma de link. Você abre várias abas, várias páginas, e aí você tem vários textos relacionados àquele que você está lendo. E aí chamamos isso de link. Ou também chamamos isso de hipertexto quando eu estou na internet. A intertextualidade está presente em diversos gêneros literários.
isso de forma implícita ou implicitamente. Tratando-se da leitura da Bíblia, por exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você tem um número pequenininho lá, você vai lá no rodapé da Bíblia, lá embaixo, e você busca a referência daquele número que você encontrou. Isso é um intertexto, você vai andar pela Bíblia através desse intertexto, essa relação de textos, quando os textos eles vão se completando ao longo da sua leitura. Então, a prática de leitura, ela é interessante porque ela ajuda você a ver o mundo melhor, a entender melhor, a falar melhor. A leitura amplia o seu vocabulário e cria redes, conexões. E aí, quando você está numa leitura, automaticamente você está lendo um texto, e quando você vai andando na leitura, você consegue pensar em outras coisas que você leu. Então, isso também é chamado de conexão, de intertexto, quando uma leitura chama a outra. Por isso que quanto mais você praticar a leitura, mais você vai conseguir e vai ter facilidade de entender as coisas, ok? Nesse primeiro encontro é só, e nos próximos a gente vai continuar aí falando sobre leitura, e foi um prazer estar com você. Lembrando que você pode curtir, pode também se inscrever em nosso canal, passar para os seus amigos, para todos da sua comunidade, enfim. E não esqueça, a prática de leitura é fundamental para todo cristão. Pratique a leitura da Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até